que aconteceu, o que acontece nos últimos 30 anos. Porque o regime no meu país, ele domina tanto o sistema eleitoral, como também domina o sistema de justiça. E tem um exército ao serviço de um partido, não ao serviço de uma nação. Mas nós não ficamos calados. Então estávamos a preparar o documento de contestação para a alta instância de justiça no nosso país, que se chama Conselho Constitucional. E enquanto preparávamos o apelo, preparávamos o recurso, algo muito trágico aconteceu. Eu estava em casa, sentado à mesa, olhando para o telefone, vendo algumas mensagens e dando algumas instruções aos meus colaboradores do meu projeto político. De repente, ouvi tiros fortes, como se houvesse uma luta de gangues. Tiros bastante fortes. Olhei para a minha esposa e perguntei: você ouviu os tiros lá fora? Mas depois não liguei muito a isso e continuei a fazer o que estava fazendo. Uma hora depois eu recebo uma chamada. Chamada essa que mudou por completo a minha vida. Mas eu acredito também que mudou por completo a história do meu país. Essa chamada o que dizia? Dizia que o meu advogado pessoal, que era também o meu mandatário nacional, juntamente com o porta-voz do partido que sustentava a minha candidatura, tinham sido emboscados no carro, com 25 balas caíram sobre eles. E morreram na hora, imediatamente. Para mim foi um choque. E veio à minha memória momentos em que eu lembro-me do meu irmão que morreu num acidente. Mas este caso não era acidente. Este caso era um caso político e todos sabiam. Então decidi, naquele dia, convocar para 2 dias seguintes uma greve nacional, uma manifestação nacional. Não só por causa do Elvino, não só por causa do Paulo Guambe, mas por causa das centenas de vítimas que têm sido silenciadas sem justiça. E no dia que isso devia acontecer, no dia 21 de outubro, o dia da manifestação nacional, da greve nacional, eles fizeram algo que vai ficar na memória de todos os moçambicanos. Foi o início de uma era altamente sangrenta no nosso país. E também vieram atrás de mim. Sofri nesse dia o meu 4º atentado contra a minha vida. Eu estava a dar entrevistas a jornalistas nacionais e internacionais. Dispararam tanto para mim como para os jornalistas internacionais. E pusemos-nos todos em fuga. Nesse dia eu tive que abandonar o país e fui ao exílio durante 3 meses. Mas o povo levantou-se, o povo foi para as ruas, o povo manifestou-se. E eles usaram uma brutalidade jamais vista contra esse povo desarmado e pacífico. Depois de 5 meses, um lençol de sangue andava pelas capitais de Moçambique. E nós tivemos um saldo tremendo. 400 pessoas foram assassinadas por exigir liberdade, exigir verdade eleitoral, por exigir dignidade. Foram mortas 400 pessoas, das quais algumas delas foram encontradas em valas comuns. Cerca de 2.000 pessoas foram feridas e até hoje, agora que eu falo, muitas delas têm balas dentro do seu próprio corpo. E quando vão para o hospital público, quando sabem que são pessoas que foram feridas durante as manifestações, não lhes dão tratamento. Temos cerca de 4.000 pessoas que hoje estão detidas nas cadeias como verdadeiros prisioneiros políticos. A minha mandatária financeira, uma senhora meiga, com uma carreira brilhante no banco, sem nenhuma mácula, uma senhora de idade, já doente, ela também foi detida, Glória Nobre. Está nas cadeias agora também. Então é isto que nós temos. O nosso país está a sangrar. O nosso país está a gritar. O nosso país está de luto. E eu vou vos dizer uma coisa.
Eu cheguei até este ponto com uma história engraçada na política. Eu próprio fui do Partido Frelimo. O meu pai foi um membro sênior do Partido Frelimo. Foi CEO da maior seguradora do país. Eu olhava para a Frelimo como uma coisa pura, imaculada, como uma espécie de perfeição no mundo da imperfeição. Mas à medida que eu fui conhecendo esse partido, fui vendo que, afinal de contas, dedicou-se mais a destruir do que a construir o país. Este momento tornou-se uma verdadeira organização criminosa. Tem várias oligarquias do crime. Tem crimes de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de madeiras, de raptos, de sequestros, tráfico de pessoas, de prostituição infantil, até tráfico de órgãos humanos também. Dedicam-se a isso. Então eu desiludi-me com esta Frelimo e comecei a pôr-me do lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis.